Era assim que Jesus mandava a gente tratar as relações. Como é que ele tratou os fariseus? Todos aqueles grupos dos evangelhos eram partidos políticos. E saduceus era o partido político dos sacerdotes, dos oficiais do templo, dos levitas. A maioria deles eram saduceus, especialmente os que serviam no mais alto posto no templo em Jerusalém. Todo mundo ali, eles poderiam ser taxados hoje em dia de liberais e, do ponto de vista espiritual, liberais sem transcendência. Mas eles eram muito mais capazes da articulação, da malemolência, vai lá, vem cá, janta com Herodes, agrada um outro, fazendo média, arquitetando, conversando com Pilatos, com os representantes de Roma, ou seja, com as principais pessoas. Eram os saduceus que vocês veem no Evangelho. Os fariseus eram um grupo de direita. Não chegava a ser exatamente uma extrema-direita, porque eles tinham algum diálogo, eles se assentavam no sinédrio, eles conversavam. A extremíssima direita, como a extremíssima esquerda, é que não são capazes do diálogo. Mas os fariseus, conquanto fossem mais chatos do que aquele chato que dá em alguns lugares que a gente não precisa descrever, eles eram chatos até na alma da gente. No entanto, eles dialogavam. Vocês vejam que o grupo que mais tentou conversar com Jesus foram os fariseus. Mais tentou. Havia também aquele grupo de alienação religiosa total, que eram os essênios, que viviam lá às margens do Mar Morto, que não queriam se misturar com ninguém, falar com ninguém. Todos os outros eram pecadores e a salvação estava em se retirar da sociedade, em ficar dentro de uma bolha, como os Amishes, como alguns menonitas americanos, como os Quakers de antes, como os puritanos, que tentam se colocar dentro de uma bolha, como os hipersantificados, que acabam muitas vezes doentes e santarados, presos numa bolha. Assim eram os essênios, espiritualmente superiores a todos. Ainda havia alguns outros grupos menores, os herodianos. Eram os baba-ovo do Herodes, que estavam lá para servir na corte e conseguirem o máximo de privilégios que eles pudessem. Eles também, às vezes, vão juntos até Jesus tentar dialogar, como também chegaram a Jesus tentando ameaçar, e outros juntamente com eles, aos quais Jesus responde assim. Quando Jesus foi ameaçado, todas as vezes que quiseram prendê-lo, e ele disse que não é chegada a hora, ele saiu. Algumas vezes o pessoal pegou pedra para apedrejá-lo, como lá em Lucas 4, que ele era um ato político também, político-religioso. Eles iriam apedrejar ou jogar Jesus do despenhadeiro embaixo, e ia se transformar num ato político. Queria ter repercussões em toda Israel daqueles dias, no mínimo. E vinha gente de muitos lugares ouvir Jesus. Eles pegaram em pedra lá em Nazaré. Levaram Jesus para a beira do barranco, pegaram em pedras, e Jesus olhou nos olhos de cada um deles e atravessou a multidão em silêncio, como se eles nem ali estivessem. E tantas outras vezes ele ouvia dizer que iriam prendê-lo, matá-lo, e dizia, vamos sair daqui. Às vezes se afastava não tão para longe, 10 quilômetros, 8 quilômetros, e reunia gente. Nunca fez nada escondido, nunca.
Nunca chamou ninguém para um canto escuro, dizer, olha, vamos fazer isso aqui para ninguém nos ver. Não, em Jesus a gente aprende a botar a cara para fora, tanto quanto aprende a não se entregar desnecessariamente para quem quer que seja. Ele ensinou a não jogar pérolas aos porcos e não dar as nossas melhores dádivas aos cães. Então, Jesus não entra em conflagração belicosa, de militâncias de ódio. Jesus e seus discípulos não. Mas quando vieram e disseram, olha, sai daqui porque Herodes quer matar-te. Herodes quer matar-te. Como ele já fez antes com João Batista. Ele quer te matar. O que foi que Jesus fez? Jesus saiu correndo? Por favor, saída pela direita. Pela direita não, porque Herodes era a extrema-direita, que fazia tudo para agradar a Roma. E aí, não, nem pela direita, e nem Simão, Zelote, me arranja uma saída pela esquerda. Não. Jesus disse uma coisa muito dura. Sabe o que Jesus disse? Jesus disse, ide e dizei a essa raposa, que era Herodes, que vivia de comer carniça, de se aproveitar, de pegar na rabada, que era aquele bicho com espírito de hiena, que está ali para comedor de galinha, fica ali, papa ovo, para lá e para cá, ide dizei a essa raposa que eu curo hoje, purifico leprosos amanhã, e no terceiro dia ressuscitarei. Vão dizer essa raposa que a minha mensagem para ele é essa. A minha agenda não se assusta. Você pode dizer o que você quiser, tentar fazer o que você quiser, deixa eu adiantar o futuro. Hoje eu vou curar ainda muita gente, amanhã eu vou ressuscitar e vou purificar leprosos, abrir os olhos aos cegos e operar graças e milagres extraordinários e consolar doentes. O reino de Deus continua na sua agenda. E no terceiro dia, depois de pensarem que pararam o reino, o Filho do Homem ressuscitará. Podem ir contar essa raposa. Ele cortou a cabeça de João Batista. Mas não adianta cortar a mim. Eu ressuscito de entre os mortos. A graça vai continuar vazando de mim. Saiba disso, Herodes. Saibam disso todas as autoridades políticas. Saibam quem queira saber. O que é de César é de César, mas não é assim. O que é de César é de César e o que é de Deus é de Deus, como hoje. Hoje, eles dizem que Deus está acima de tudo, mas na prática não. Na prática, Deus está aqui, como igreja, servindo de vassalo a esse poder supremo e louco. Sem voz profética, apoiando tudo. Era uma igreja como se a igreja entrasse em acordo com Pilatos, era como se a igreja entrasse em acordo com Herodes, era como se a igreja validasse todas as políticas daquele governo que estava dando a ela visibilização e fazendo providências que a agradavam, puxando o saco dos seus líderes, dos seus sacerdotes, dos seus Anás e dos seus Caifás. Mas Jesus disse de dizer a essa raposa, e que era uma raposa com muito mais legitimidade
imediata do que o representante romano, porque pelo menos esse Herodes descendia de Herodes, o Idumeu, que era filho de gentios com judeus. E ele olha para esse cara que representa essa história. O pai dele mandou matar todos aqueles pequeninos de Belém quando Jesus nasceu. O avô, o pai, tanto faz, era uma dinastia dedicada a tudo quanto enlouquece. A dinastia de Herodes foi uma dinastia de gente louca, absolutista, mentirosa, e que vendia a alma ao diabo para quem os fins justificavam os meios. Toda vez que vinham oprimir Jesus com qualquer coisa, ele dizia, olha, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A parte de César está aqui, ele, vocês, o meu reino não é desse mundo. Agora, no que concerne a Deus, eu vou falar a verdade, eu vou pregar o Evangelho. Só não responderei o que é a verdade para quem, olhando nos meus olhos, continuar perguntando o que é a verdade, porque a verdade está aqui. E ele nunca disse, ele disse, eu nunca menti, nunca me escondi, nunca lhes disse outra coisa que não fosse a verdade. Aqui no texto que eu preguei hoje, quando ele diz aqueles discípulos, supostos discípulos da superficialidade, da pregação, ele disse, não, vocês não entenderam nada, continuam escravos da religião. Vocês têm que ser gente de Deus, livres para crer na verdade, não na tradição, família e propriedade. É que eles estavam advogando. Jesus disse, será que vocês não conseguem entender a verdade aqui? O que impede? Qual é o bloqueio cognitivo? Não. Na realidade é triste, mas vocês são incapazes de entender, porque o diabo é que é o vosso pai. Então, aonde houver mentira, aonde houver engano, não importa se é um engano dentro de igrejas, a gente prega contra os enganos praticados dentro das igrejas, falsificando o Evangelho, tanto quanto eu me sinto livre como cidadão do Brasil, como um ser discípulo de Jesus, numa sociedade democrática que respeita a Constituição, que apregou ao Estado democrático de direito e que diz que todo cidadão tem direito a expressar sua convicção com nobreza, com respeito às instituições, como Paulo diz em Romanos 13. Ele usa a palavra autoridade, que é a palavra grega exousia, significando autoridade do conceito da autoridade, do instituto, da instituição da autoridade. Ele diz, se é boa, faz o bem, se é má, pratica o mal. Portanto, a autoridade boa, que é aquela que faz o bem, a gente obedece. Aquela que faz o mal, a gente entrega a cabeça para ser cortada. Porque a que faz o mal é descrita em Apocalipse 13, é a própria besta. É 666. E João disse que existiam nos dias dele, existiriam nos nossos dias muitos 666, de hora e de tempo curto, mas fazendo miséria. Eu, se estivesse vivo nos dias de Herodes ou nos dias dos Césares, teria sido morto, como mortos foram todos os apóstolos, e o único que não foi ficou exilado em Patmos até morrer. Eu seria morto, porque eu não iria deixar de pregar o Evangelho. E a pregação do Evangelho é ouvida pelos ouvidos de tirania. Eu não estou falando que o apoio de evangélicos, porque na maioria das vezes
Eles não sabem o que é evangelho, é só apoio superficial. Como eu disse hoje, no espírito da palavra. Mas não. Eu tenho mais razão ainda numa sociedade democrática de manifestar minha opinião. E é meu dever como cristão. Eu não sou alguém que tem pretensões de nenhuma natureza política. Eu não tenho nada à esquerda, não tenho nada à direita. Eu gosto e busco equilíbrio, sensatez, bom senso. Eu não sou comprometido com nenhum time político. Nenhum. Nem canhotos da esquerda, nem destros da extrema-direita, nenhum. Eu procuro quem chute certo no gol, quem jogue segundo as regras, quem queira jogar no campo e no riscado da Constituição, quem queira lutar, como diz Paulo aos Coríntios, segundo as regras. Porque se eu não obedeço às regras, eu sou transgressor na sociedade. Eu tenho que ser alguém que obedece às regras com as quais eu consinto. E se eu não consinto, eu tenho o dever de consciência, seja numa democracia, seja numa ditadura, de levantar a minha cabeça e proclamar a verdade como um profeta de Deus, ainda que isso custe a minha liberdade ou a minha vida. É simples assim. Foi assim que Jeremias, que Isaías, que Ezequiel, que Amós, que Obadias, que Miqueias, que Malaquias, que João Batista e que todos os apóstolos e uma sucessão enorme de gente do Evangelho, do curso da história, fez, experimentou essas consequências. Hoje, o meu dever é ainda maior, porque eu não estou sob um rei,